Então, queremos agradecer a presença do nosso querido amigo Boberg. Hoje, nós não é um estudo no nosso dia, estamos aqui, a gente se reúne aos domingos e às quartas-feiras, e o NEPELCIUNE, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e NEP Bartolomeu está fazendo um ano. E para a gente comemorar esse um ano desses dois NEPs queridos, a gente está trazendo aqui um querido amigo do coração de jornada, que é o Boberg, um querido amigo. Então, seja muito bem-vindo, Boberg. Como eu falei, nós estamos gravando essa live que será colocada no YouTube para todos assistirem, e fico muito feliz pelo seu aceite, e a gente está aqui aguardando a volta para falar de Maria, para falar de Judas, de Tomé, da Fonte Q, com muito carinho. Então, seja muito bem-vindo. Gratidão. Vamos começar? A nossa saudação aos nossos amigos estudiosos da ANEP, e fomos convidados para participar desse trabalho, e nós o fazemos com muita felicidade. Já participamos da ANEP de Franca, onde lá divulgamos Maria Madalena. Hoje nós vamos trazer este livro, o estudo desse livro, que se chama Seja Você Mesmo. Seja Você Mesmo, o desafio do autodomínio. Um livro interessante. Eu até vou contar um pouco da história, como que surgiu a ideia de eu lançar esse livro. Eu recebi uma revista de filosofia, Filosofia, Ciência e Vida, de um amigo, e um articulista escreveu sobre o sequestro da subjetividade. Ele pretendia mostrar, esse autor, na revista, mostrar o sequestro da subjetividade nas religiões, dizendo que o nosso sequestro é feito pelas religiões. Aí eu pensei, analisei, eu disse, mas o sequestro não é só das religiões, nós temos sequestro na vida toda, em vários setores. Você tem o seu sequestro, eu tenho o meu sequestro. Então, eles queriam divulgar dois expoentes da cultura alemã, chamado Feuerbach e Nietzsche. Feuerbach e Nietzsche trouxeram esse termo, sequestro da subjetividade. Eu confesso para vocês que eu não conhecia o tema, mas, muito embora chegasse à conclusão pelas as palavras juntas, né? Sequestro e subjetividade. Então, eu fiquei curioso. E quando a gente fica curioso, é mais fácil a gente escrever, porque você vai em busca. Nós precisamos pesquisar. Então, nós pegamos esse texto, sequestro da subjetividade, mas depois de alguns dias, eu entrei em contato com o padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello, não falando da religião católica, muito embora todas são nossas irmãs, co-irmãs, mas falando do padre psicólogo. Eu encontrei um livro do padre que chegou até as minhas mãos, e o livro chama-se Quem Me Roubou de Mim? E ele fala do sequestro da subjetividade também. Quer dizer, a mesma linha de pensamento dos dois expoentes da cultura alemã, o Nietzsche e o Feuerbach, sequestro da subjetividade, ele não fala especificamente da religião, ele fala da nossa vida. E muitas vezes nós somos sequestrados, somos submissos e deixamos de ser nós mesmos. Vejam bem. Então, eu resolvi
continuar fazendo pesquisa. Encontrei também, recebi da psicóloga Lourdes Possato, que, aliás, foi a que fez o prefácio desse livro meu. Ela lançou um livro chamado O Desafio de Você Ser Você Mesmo. Vejam bem, parece que as coisas vão me encaixando. O universo responde aos nossos pensamentos, né? Eu até tenho um livro que eu falo, peça e receba. O universo atende você da forma que você estiver pensando. Então, ela escreveu um livro chamado O Desafio de Ser Você Mesmo. Quer dizer, da pessoa ser ela mesma. Interessante que o Monteiro Lobato, numa das suas frases, nos seus pensamentos, ele diz que ser você mesmo, seja você mesmo, é quando nós expressamos o nosso eu, quando nós expressamos a nossa natureza verdadeira. E ele diz o seguinte, ou somos nós mesmos, ou somos coisa alguma. Veja que interessante. E muitas vezes, ainda pela imaturidade, nós entregamos a nossa vida a outros e deixamos de ser nós mesmos. Quando eu estava mais ou menos na metade do livro, 50% do livro escrito, surge um outro livro, lendo na internet, eu adquiri o livro, é o livro do Dr. Augusto Cury. O Dr. Augusto Cury é um médico psiquiatra, e o livro chama Seja Líder de Você Mesmo. Vejam vocês, né? As coisas, quando é como se fosse um algarismo na matemática, né? A mesma coisa quando você coloca o nome no Google de um livro, daqui a pouco aparece uma infinidade de outros livros. Eles são atraídos para você. Você fica perguntando, puxa, mas eu não sabia desses livros. É a mesma coisa na nossa mente. Quando nós temos um propósito, o nosso pensamento, outras ideias surgem. Quer dizer, há uma comunicação vibracional com o universo e com as pessoas, que nós comunicamos mentalmente, vibracionalmente. Então, esse livro apareceu para mim e trouxe, digamos assim, um plus para aquilo que eu estava escrevendo. Tanto é que eu fiz uma segunda parte do livro, calcada no Dr. Augusto Cury, Seja Líder de Você Mesmo. O Evangelho de Tomé, que eu já estudei há muito tempo, é um livro que foi encontrado em Nag Hammadi, lá no Egito, um livro que foi expulso da igreja, expulso. Muitos dos seus seguidores foram até mortos, né? Foram mortos, perseguidos, porque continuaram seguindo, por exemplo, os ensinamentos do Evangelho de Tomé, que era agnóstico, né? E com o Concílio de Nicéia em 325, o bispo disse: quem tem Evangelho de Tomé, quem tem Evangelho gnóstico, queimem, porque senão serão perseguidos. E muita gente que gostava dos evangelhos esconderam lá no deserto, como esse do Egito, foi encontrado numa caverna. Foi encontrado, e eu fiz um estudo e achei extraordinário, porque, na realidade, o gnosticismo é você. O gnosticismo é você encontrar a sua essência, ligar-se com você mesmo, junto com a força divina que todos nós possuímos. E não vai muito longe, Jesus disse a mesma coisa, só que falta nós fazermos aí o vínculo. O que Jesus diz no Evangelho? Brilhe a vossa luz. Quer dizer, todos nós, ao nascermos, somos portadores do Cristo. Todos nós somos portadores da semente divina. Não só o corpo físico, nós temos a força divina em nós. Quer dizer, como diria o He-Man, nós somos a força, nós nascemos com a força. Então, vejam vocês, a história da elaboração do livro começou assim, da leitura de um artigo, depois aparece um outro no livro, leio outro, é como se fosse o ensinamento matemático do algoritmo, as coisas foram aparecendo, e a vida espiritual, nós sabemos, nós, através de vibrações, nós pensamos e nós comunicamos. Você pensa, a pessoa que esteja vibrando naquela mesma faixa vibratória, você capta. Não é isso mesmo? Às vezes você está em casa e está pensando numa pessoa, daqui a pouco a pessoa lhe telefona e diz: "Ah, sou eu. Puxa, eu estava pensando em você." Quer dizer, existe, né,
existe uma ligação vibracional no universo, porque tudo é energia, quando nós pensamos. Quando nós pensamos, nós emitimos pensamentos como se fora uma estação de rádio e o rádio, ou um transmissor de um televisor, de uma televisão, e o aparelho de televisão. Quando nós ligamos na mesma faixa vibratória, nós captamos a imagem. Se é um rádio, nós captamos o som. Então, nós somos mais ou menos assim. É o que se diz na mediunidade, né? O espírito entra na faixa vibratória sua e você capta a ideia. Então, daí surgiu este livro. Surgiu esse livro. Ou seja, você mesmo, em que nós fizemos uma pesquisa intensa para podermos analisar. Então, o que nos despertou foi o sequestro da subjetividade. A palavra sequestro todo mundo conhece. Você conhece quando nós assistimos na televisão, o repórter anunciando que fulano de tal foi sequestrado, né? O que sequestra? Que sequestra é isso? Esse é o sequestro do corpo. O cidadão privado, ilicitamente, da sua liberdade, de sua pessoa, e ele é mantido num local, digamos, às escondidas, sem poder contactar com ninguém, para que alguém obtenha lucro. Esse é o sequestro que nós conhecemos, né? Esse é o sequestro que nós conhecemos, o sequestro do corpo, privando o corpo até que se tenha o dinheiro, o resgate, os lucros das pessoas que fizeram. Agora, associando esse sequestro, vem o sequestro da subjetividade, que foi lá pelos alemães escrever o sequestro da subjetividade, querendo dizer que a religião sequestra a sua subjetividade. Você deixa de ser você mesmo para seguir uma determinada crença religiosa. Não é isso? Pois bem. Então, o que é o sequestro da subjetividade? É o sequestro do nosso eu, é o sequestro da nossa vontade. Quando mina a nossa capacidade de ser nós mesmos e transferindo para terceiras pessoas a condução do nosso destino. Dá para entender isso? Quantos de nós, talvez você mesmo, ou você mesmo, já foi sequestrado na sua intimidade por outra pessoa? Você diz assim, puxa vida, eu pensava dessa forma, mas fulano me convenceu e eu passei a pensar dessa forma, agir dessa forma, às vezes mudando um pouco o roteiro de vida. Isto é sequestro da subjetividade. Então, nós vamos, nesse livro, desenvolvemos no livro, que existem 2 tipos de sequestros. O sequestro da subjetividade, por conta das forças exteriores, e o sequestro da subjetividade por conta de nossa própria, das forças internas, das forças interiores. Aí entramos mais, obviamente, no terreno da psicologia. Mas o sequestro da subjetividade das forças exteriores é o domínio de alguém sobre o outro. É o domínio de alguém sobre o outro. Pode ser entre os cônjuges, por exemplo. Um domina o outro, às vezes não há harmonia, um torna-se submisso, aceita e fica naquela situação que quem manda é o marido, ou que quem manda é a mulher. Então, há sempre, e a gente encontra isso no dia a dia, na vida de relação, muitos sequestros subjetivos dentro da família. Você deve ter casos, e conhece muito casos como esse. Nós temos sequestros de pais sobre os filhos, do empregador sobre o empregado, de alguém com ascensão sobre o que vive, sobre o seu comando. Então, na realidade, é alguém externo
procurando influenciar o seu ego, o seu eu, a sua subjetividade, e você aceita e passa a viver de outra forma, abandonando o seu eu. Aí que vem o perigo. Você deixa de ser você mesma, ou você mesmo, para ser aquilo que o outro quer. Sequestro da subjetividade. Eu vou contar alguns casos aqui para facilitar a coisa. Vou contar alguns casos sobre este sequestro. Eu tenho um caso aqui que eu até fui buscar nas pesquisas, de um caso ocorrido no dia 8 de agosto, está no jornal assim, no dia 8 de agosto, a família Chame Salles Rolim se reuniu para comemorar o feito da matriarca. Ela se formou em Direito aos 97 anos. Pasmem, meus senhores. 97 anos se formou em Direito. E aí ela é viúva, aliás, perdão, em 1997 é quando ela se enviuvou, em 1997. E ela chegou a formar-se em Direito, que foi em 2009. Ela decidiu retornar ao estudo. Ela queria fazer Direito, ela casou com seus 17 anos com um farmacêutico, numa cidade chamada Santana do Paraíso, cerca de 250 quilômetros de Belo Horizonte. Isso tudo está no jornal, a cópia do jornal. E lá, ela disse ao marido que queria fazer Direito, o marido era farmacêutico, ele não deixou. Motivos são vários, né? Uma moça de 27 anos ia estudar e ele não deixou. E ela passou a trabalhar na farmácia do marido, da família, por 63 anos. Vejam vocês, de 17 anos, ela trabalhou 63 anos junto com o marido da farmácia. Bloqueou o desejo de se formar em Direito. Aí você poderia pensar assim, bom, mas ela fez outra ocupação, usou o seu eu para outra coisa. Tudo bem, porque nós nascemos com um potencial, e pode ser para a ciência, para a arte, pode ser para o direito, para a filosofia. Nós temos tudo isso na perfeição divina em nós. Nós temos tudo. Pode ser que numa reencarnação eu não consiga dar sequência àquilo que eu aprendera em vida anterior, como eu acredito que essa senhora, não posso afirmar, que certamente ela fora da área do direito antes quando reencarnou, já conhecia o direito e ela queria fazer o direito, mas não fez. A mulher ficou ao lado do marido, sendo sequestrada na sua subjetividade. Um dia o marido morreu, como só ia acontecer. Um morre, né? E, após a perda do marido, essa senhora foi morar com um dos netos e fez vestibular quando tinha 80 anos. Imagine vocês, 80 anos. Tem gente que já está aposentada, não quer saber de mais nada. Ela foi fazer Direito aos 80 anos. Fez vestibular, fez a faculdade, teve muita dificuldade no início, diz o jornal, as expressões dela, porque foi terrível. Ela tinha dificuldade de aprender, não guardava facilmente as coisas. Mas se formou em Direito. Vai exercer o direito? Vai, obviamente não vai. Mas aquilo que ela poderia ter desenvolvido em potencialidade no mundo jurídico, poderia ter passado uma vida voltada para a ciência jurídica, ser uma ministra, enfim, qualquer assunto na área do direito, bloqueou, ficou parado. E depois, aos 90 anos, ela voltou a fazer o direito e retornando ao estudo em 2009, e depois, então, ela veio se formar com 80 anos. Então, vocês vejam, isso é um exemplo de sequestro da subjetividade. Como ela quis, como ela ainda tinha vontade, ela tinha força, ela foi e fez o direito. Então, isso pode acontecer? Não pode. Eu conheço, fora desse caso, pessoas que o marido, por ciumeira,
não deixou a mulher estudar. Quando ambos têm que desenvolver a sua personalidade, têm que desenvolver o seu subjetivo, tanto ela como ele, ambos têm a finalidade na reencarnação de crescer. Nós estamos aqui para evoluir. Não é ser submisso tão somente. Claro que não estou aqui incentivando briga de casais, não. É entendimento que tanto um como o outro cresça e que quando volte ao plano espiritual, volte com maior brilho, volte com aquilo que Jesus disse, brilhe a vossa luz. Nós estamos aqui para brilhar a nossa luz. Quer dizer, todos nós temos em potência a luz, mas essa luz é preciso ser trabalhada. Ninguém vai acender a luz para nós, não. Ninguém vai desenvolver o nosso potencial, não. Somos nós mesmos. Isso chama-se sequestro, quando nós mesmos temos que desenvolver. Muito bem. Esse é um caso. Mas vamos a outro caso. Chiquinha Gonzalez, quem assistiu um filme, um documentário, a Globo apresentou, Chiquinha Gonzalez era filha de pais militares, e novinha, casamento era arranjado, casou com um militar, e ela era pianista, estudou piano. Mas ela não queria só tocar piano para o marido, ela queria tocar piano para o mundo. E chegou uma época que ela queria ir para a apresentação pública. E claro que para a educação da época, para a cultura da época, não podia. A mulher tinha que ficar em casa. E ela se separou do marido, foi para a noite, tornou-se uma das grandes musicistas de choro, né? Choro. E o Abre Alas, por exemplo, é famoso, da Chiquinha Gonzalez. Ela foi uma mulher que conseguiu desestruturar essa ideia de ser submissa e não ser ela mesma. Terminou a sua vida como um renome nacional por ser uma grande musicista. Ela fez com que o seu potencial desenvolvesse. Ela fez com que a sua luz brilhasse, que é o objetivo de todos nós. Você não está aqui na Terra simplesmente para viver. A nossa responsabilidade é de fazer crescer, é fazer evoluir, para que quando nós deixarmos o nosso corpo físico, nós estejamos mais evoluídos, nós estejamos mais avante do nosso tempo. Este é o objetivo da vida. Só nascer, viver, morrer e não ter progresso, para que serve? Nós temos que progredir. Um caso, quem assiste novela, gosta de novela Pantanal é um exemplo de sequestro da subjetividade. Quem assiste sabe que tem lá o personalidade Tenório, que casou-se com a Maria, que a gente chama de Maria Bruaca, pejorativamente, e essa mulher foi submissa ao homem a vida toda, lhe preparando a comida, lhe fazendo tudo, não tinha liberdade para nada, e só o marido que mandava. Foi uma mulher submissa. Depois está transcorrendo a novela, vocês acham que ela, por fim, ele já tinha outra família, e tinha essa também, a Maria, e se separaram, e aí quem acompanha a novela vai entender. Quer dizer, ela foi sequestrada na subjetividade. Ela deixou de ser ela mesma, podia ser uma mulher brilhante. Uma ocasião eu fiz uma palestra e falei sobre sequestro da subjetividade. Depois, geralmente depois da palestra, aparecem as pessoas que se enquadram dentro desse sequestro. Então, um cidadão chegou para mim e disse: olha, Boguer, meu filho poderia ser hoje um músico até internacional. Desde criança, ele tinha tendência para a música. Tinha uma vocação para a música, tocava piano, aprendeu violão, enfim, vários instrumentos. Mas eu disse: meu filho, isto não dá lucro, isso não tem futuro. E o menino aceitou as orientações do pai e foi fazer uma outra profissão, odontologia, parece, e tornou-se um grande profissional. Isso não quer dizer que você não possa desenvolver um outro potencial, uma faceta da sua potencialidade. Ele desenvolveu essa também, que pode continuar depois. E tornou-se um grande profissional. Mas ele disse para mim assim: pois é, eu impedi dele ser um grande músico. E hoje, ao que se sabe, ele tem um conjunto musical, toca em vários lugares, junto com os amigos, e não deixou de
apagar ou de morrer aquela chama da musicalidade que está na sua alma. Olha só. Você conhece alguém assim? E diz, puxa, eu não fiz, minha família não deixou, meu pai não deixou, minha mãe não deixou. Você deve ter alguns casos na família. Tá? E André Luiz, num dos livros que eu escrevi, que hoje está até esgotado, chama-se Aprendendo com o Nosso Lar. Eu fiz um comentário das frases do André Luiz sobre o nosso lar. Tem várias frases, né? Frases interessantes. E o André Luiz, ele diz a certa altura que ele aprendeu quando ele desencarnou, ele foi para o plano espiritual, ele que aprendeu um outro sistema de verificação de faltas cometidas. Veja bem que interessante, o André Luiz diz isso no livro Nosso Lar, e no meu livro Aprendendo Nosso Lar eu faço um comentário. O que as pessoas dizem? Olha, quando você morrer, você vai ver o que vai acontecer. Outro diz, você não foi julgado aqui, mas por aquele lá você não escapa. Não tem essa ideia? Eu já vi isso orador falar isso. Certo? Eu quero ver quando passa para o outro lado. Não tem nada, cada um leva o que tem, o que aprendeu. Eu digo isso no livro Código Penal dos Espíritos. O que nós levamos é a nossa consciência. Nós não precisamos morrer para ser julgado, esperar que vai ser julgado depois da morte. Não, nós somos julgados aqui agora, quando a consciência se desperta. Então, não há julgamento lá. Julgamento é aqui agora e a qualquer momento, quando nós nos despertamos. Então, ele chegou no plano espiritual, diz ele no livro Nosso Lar, que ele pensou que ia encontrar lá um tribunal de justiça celeste que ia julgá-lo, né, das suas ações. Ele diz assim, literalmente, está no livro, não me defrontavam tribunais de tortura, que é essa ideia que sempre se pregou, né? Você vai se você cometeu delito, chegou lá, você vai sofrer as consequências. Vai nada. Isso é criação, isso é crença. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Aí ele diz, contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas, como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Então, ele quis dizer, nós não vamos ser julgados por externo, por um Deus externo. Nós vamos ser julgados pela nossa própria consciência. Quando? Quando eu acordar. Pode ser aqui agora, pode ser daqui 5 anos, 10 anos, pode ser que eu estou tão maduro que eu faço algo errado e imediatamente minha consciência acusa e eu já me corrijo agora. Então, esse julgamento não é externo. Leia o Código Penal dos Espíritos. O julgamento é algo que ocorre como despertar da consciência que nós levamos para desencarnar. Então, vejam bem, isso é muito interessante para a gente analisar, né? Tem um outro também, de sequestro, que eu gosto muito de citar no nosso livro, e nesse livro, deixa eu ver aqui, na página do livro, quem adquiriu o livro depois vai encontrar isso aí. O sequestro do pai para o filho. O pai disse para o filho, como disse esse cidadão, olha, eu já tenho meu escritório, já tenho meu laboratório, você vai seguir a função, a minha profissão. E a pessoa, se o pai é médico, o filho tem que ser médico. Se o pai é dentista, o filho vai aproveitar os instrumentais do pai e vai ser dentista. Mas por que tem que ser? Por que o pai, às vezes, sequestra, como aconteceu aquele caso que o cidadão me contou do filho? Por que o pai tem que sequestrar? Se a vida é nossa, se a subjetividade é nossa, se a vocação é nossa, se o desejo é nosso, quem tem que escolher somos nós. O máximo que o pai faz é poder orientar, dar recursos para que o filho desenvolva a sua luz. Mas não, você vai seguir esse esquema, vai seguir a profissão do pai. Eu conheço tantas pessoas que se formaram, médicos, que hoje são fazendeiros, largaram da medicina porque não gostaram. Não é que não possa ser, veja bem, pode ser, pode desenvolver,
Mas, naquela oportunidade, precisa ver qual é o poder. Hoje se faz nas escolas testes vocacionais para ver aquilo que mais sobressai, qual é a maior facilidade. Então, a pessoa pode fazer aquilo, mas pode fazer outras também, porque nós vamos desenvolver o todo. A tendência nossa é desenvolver toda a potencialidade. Uma reencarnação, ou damos sequência na outra. Enfim, nós temos que desenvolver. Não o outro desenvolver, o outro indicar o nosso caminho. Então, tem uma poesia que eu conheci há tempo, do Khalil Gibran. Você conhece? O Khalil Gibran, ele escreveu o livro O Profeta. O livro O Profeta. Eu gosto muito dessa poesia dele, porque ele fala sobre a educação dos filhos. Ele traz com sutil beleza de sua inspiração sobre como educar o filho. E aí ele traz no poema. Vejam bem. Você, às vezes, pode ter dito isso. Não, meu filho, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E você quer interferir até na profissão dos filhos. Mas então, Khalil Gibran diz no livro O Profeta: teus filhos não são teus filhos. São filhos e filhas da vida, anelando por si própria. E vem através de ti. Do pai e da mãe vem através de ti. Mas não de ti. Porque a alma que está reencarnando vem com vocações próprias, experiências anteriores. Embora esteja contigo, a ti não lhe pertence. Olha só que beleza, né? Seus filhos vêm de ti, mas não pertencem a ti. E aí ele continua. Podes dar-lhes amor, mas não os teus pensamentos. Porque eles têm os seus pensamentos próprios. Por quê? Porque nós nascemos com o nosso potencial. Nós nascemos com essa luz, com essa força. E nós temos que dar conta. Dar conta dessa potencialidade que eu trago. Não que é Deus que vai julgar se você fez ou não fez. Não é isso. Você tem que dar conta para a sua consciência. Quando você deita no travesseiro e analisa o que você fez contra a você mesmo. Quando prejudicou a tua própria saúde. Podemos abrigar os seus corpos. Nós, pais, podemos abrigar os seus corpos, mas não a sua alma. A alma não pertence aos pais. O pai fornece os elementos biológicos, masculinos e femininos, pois que suas almas residem na casa da mulher. Que não pode visitar senão em sonhos. Pode esforçar-te por te parecer com eles, mas não procure fazê-los semelhantes a ti, pois a vida não recua, não retarda no ontem. Beleza, né? Olha agora essa frase. Papai e mamãe, você que tem filhos, tu és o arco. Tu és o arco, do qual teus filhos, como flechas, são arremessadas ao infinito. Olha que linda, que beleza essa frase. Que a tua inclinação na mão do arqueiro seja para a alegria. E aí eu não vou em frente, porque nós temos muitas coisas para falar. Mas quem adquiriu o livro, leia isso aí. É uma beleza nós analisarmos. Então, os filhos passam por nós. Muitas vezes, obviamente, por questão reencarnacionista, pode ter ligação conosco, mas nós não temos o direito de furtar. Nós não temos o direito de não permitir que ele seja ele mesmo. Não é questão de educação, nós damos a educação, mas que ele seja ele mesmo, que ele desenvolva o seu potencial, porque o potencial do pai é o potencial do filho. Às vezes o filho tem uma potencialidade, até por processo reencarnatório, muito maior que o filho, que o pai. Isso nós sabemos, às vezes os filhos são mais inteligentes, né? Então, nós temos que tomar cuidado com essas ideias. Então, nós conhecemos também casos de relações profissionais. Nós trazemos ali no livro, na nossa página 39, nós trazemos aqui o sequestro da subjetividade, em que nós vamos encontrar nas relações profissionais, em que
o cidadão não desenvolve, às vezes quer dar opinião, quer dar ideias, quer melhorar, mas ele é bloqueado pelo sistema, não pode fazer, tem que ser daquele jeito. Nós temos também outros sequestros, por exemplo, vamos achar aqui, sequestro da religião, que nós acabamos de falar. A religião sequestra também, quero você dizer, não? A religião dos filhos, geralmente, é a religião dos pais. Os filhos seguem a religião dos pais. Quando, a uma certa altura da vida, ele descobre certos ensinamentos, certas crenças da sua religião, ou ele não briga com a família, continua, então vai fora, vai buscar outra religião. Quer dizer, outras crenças também. Kardec diz, no Livro dos Espíritos, que todas as religiões têm seus dogmas. Quer dizer, criam-se determinados ensinamentos e as pessoas que aceitam seguem aquilo ali. O dia que você não quiser, o dia que você não quiser, você não segue. Então, nós temos sequestro da subjetividade. Também, como propôs lá o Feuerbach, o sequestro, que a religião sequestra a nossa subjetividade. E tem muitos casos, né, de pessoas que deixaram de crescer, apagar a chama do crescimento, porque Deus não permite, porque a minha religião não permite. Ora, pelo amor de Deus, tenha paciência, a religião não pode impedir o cidadão do crescimento. Às vezes a religião diz, não faz isso, porque Deus não quer. Não é que Deus não quer, Deus não tem nada com a coisa. É o próprio líder religioso, a própria doutrina da religião cria aquelas ordenações e a pessoa segue aquelas ordenações e o pastor, o padre, o espírita, seja lá quem for, diz, isso daí é Deus que não quer. Ora, mas Deus não é pessoa, Deus é a potência divina em você, todos têm que desenvolver essa potência. Uma vez eu recebi no meu escritório um rapaz, jovem ainda, bem jovem, ele separou da esposa, novinhos, aí eu disse para ele assim, olha, você vai arrumar outra esposa, não deu certo, você cuida dos filhos, mas vai arrumar outra esposa. Ele diz, não, a minha doutrina não permite eu casar de novo. Eu falei, meu filho, não é bem isso, não, mas minha doutrina. Então, isso é sequestro da subjetividade, quer dizer, ele não pode mais ser feliz na vida porque não deu certo com aquela alma com que ele viveu. Tem que viver sozinho, curtindo o sofrimento, porque ele foi sequestrado da subjetividade pela religião. Quantas vezes a religião tolda você de ser você mesmo e você acredita? E por que nós acreditamos? Porque são crenças. Crença que foi passada pelo pai, foi passada pelo pastor, foi passada, às vezes, pelo professor. Olha lá, nós que somos professores. Às vezes o próprio professor, né, passa isso aí e a pessoa acredita como verdade. Então, tem uma orientação aqui, uma elucidação sobre religião. O som aqui tá. Sobre religião. Diz que a religião é para aqueles que necessitam de alguém que lhe diga o que fazer, querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção na sua voz interior, na sua subjetividade. A religião tem um conjunto de regras dogmáticas. A espiritualidade te convida a raciocinar sobre tudo, a questionar tudo. A religião amedronta, ameaça. A espiritualidade te traz paz interior. A religião fala do pecado, da culpa. A espiritualidade te diz que nós aprendemos com o erro. Certo, minha gente? E o assunto é muito vasto. Eu disse há pouco a nossa companheira que estava conosco, a Silvia, né? A Silvia. Eu disse a ela que religião é isso daí, né? Mas tem um fato que eu escrevo no meu livro, O Código Penal dos Espíritos, sobre um fato ocorrido com um pastor, não é bem pastor, é um rabino, ele chamava Sucia,
Rabino Sucia. Diz que esse Sucia era um homem de avantajada cultura intelectual, religioso, mas ele chegou nos momentos finais da vida, estava todo agitado porque ia morrer. Estava todo agitado. Então, nos momentos finais da vida, o Rabino Sucia estava agitado, nervoso. Seus discípulos, tomados de referência e temor, estavam perturbados com a agonia do mestre. Perguntaram ao mestre, por que estás tão irrequieto? Aí o Rabino disse, tenham medo, disse aos seus discípulos. Mestre, medo do quê? Ele que ensinara os seus discípulos, né, que a morte é uma passagem. Medo do quê, mestre? Eu tenho medo do tribunal celeste. O Rabino disse que tinha medo do tribunal celeste. Aquilo que André Luiz disse que não existe esse tribunal celeste, o tribunal da nossa consciência. Mas é a cultura, a crença dele. Mas tu, mestre, dizem os discípulos, um cidadão tão piedoso, cuja vida foi exemplar, a que temerias? Se tu tens medos, o que deveríamos sentir nós? Se tu, que é tão evoluído, tão culto, nos ensinou tanta coisa, se tu tem medo, imagine nós, né? Tão cheio de defeito que somos, de iniquidades. Ele diz, eis o que o Rabino diz, eu não tenho medo de ser inquirido lá no Tribunal Celeste, porque eu não fui como o profeta Moisés. Não tenho medo. Eu não deixei um legado da porte de Moisés, mas eu posso me defender dizendo que não fui Moisés porque não sou Moisés. Olha bem a resposta dele. Eu não sou Moisés. Nem teme que cobre por isso não ter sido igual Maimônides. Maimônides era um filósofo, um homem culto da época, e não ter oferecido ao mundo qualidade de sua obra e pensamento. Não temo que me pergunte, portanto, se não foi Moisés, nem Maimônides. Eu posso me defender de não ter sido Maimônides, porque eu não sou Maimônides. Vejam bem, o que apavora, diz ele, é que me indaguem, Sucia, por que não foste Sucia? Silvia Andréia, por que você não foi Silvia Andréia? Camila, por que não foi Camila? João Marcos, por que não foi João Marcos? Clara, Buberga, por que você não foi você mesmo? Vejam bem que interessante, seja você mesmo. Esta é a grande responsabilidade de todos nós, sermos nós mesmos. Sermos nós mesmos, desenvolver a força imanente que nós trazemos ao nascer. E aí estamos preocupados de seguir fulano, seguir cicrano, ficar cópia dos outros, ao invés de ser o motorista, você é o passageiro, em vez de você ser o protagonista, você é a plateia. Você deixa que outros vos conduzam. Então, isso tudo aí são exemplos de sequestro de subjetividade por forças exteriores. Existem inúmeras, no livro eu trago uma infinidade. Claro que nós não podemos, até pelo andar do tempo, nós trazemos mais exemplos. Agora nós vamos falar, para concluir, como nós falamos do sequestro do corpo, sequestro da subjetividade. Sequestro da subjetividade externa, de algo exterior. E agora nós vamos falar do sequestro da subjetividade por nós mesmos, do nosso próprio eu. Aí que vem o detalhe. O nosso subconsciente continua agindo, já que tudo que pensamos continua gravado. E eles continuam, muitas vezes, sequestrando os nossos pensamentos. Aquilo que eu gravo na mente pelos meus pensamentos fica no subconsciente. E aí nós até esquecemos, mas está lá gravado. Mesmo só pensando, eu posso gravar no meu subconsciente certos assuntos. É o que Jesus diz, né? Só de pensar, você já adulterou. Não adulterar no sentido de sexo, qualquer coisa que você falsifica, né? Então, quantas coisas eu guardo na mente e aquilo, num certo momento, vem à tona e sequestra o meu presente.
sequestra o meu eu, algo que eu gravei lá atrás. Então, o nosso eu pode ser influenciado por fenômenos coadjuvantes da mente, que, agindo, bloqueia a plena manifestação da vontade e, no geral, inconscientemente. Quer dizer, quantas coisas que hoje eu quero fazer e não faço porque está gravado no meu subconsciente, que em certo momento da vida eu gravei. E aquilo está bloqueando inconscientemente o meu ser, o ser agora. Então, nós poderíamos dividir o nosso eu psicológico, em gatilho da memória. Existe na psicologia um gatilho da memória. A psicologia fala em gatilho da memória, que eterniza os nossos momentos. Aquilo que eu tenho na mente, que nós chamamos de gatilho de memória, ele eterniza os nossos momentos. Eu vou dar um exemplo bem rápido para nós explicarmos e não adiantarmos muito. Este fenômeno chamado gatilho de memória, ele faz com que cada estímulo, digamos, visual, cada estímulo visual, cada estímulo sonoro ou psíquico seja interpretado imediatamente em milésimos de segundo. Vamos dar um exemplo. Digamos um estímulo visual. Você vai num determinado lugar, você diz, poxa, parece que conheço esse lugar. Eu já vi, deve ser de reencarnação passada, certamente a pessoa diz, né? E muitas vezes, aquela imagem visual, aquilo que eu estou vendo agora, me traz, digamos, tristeza, me traz angústia do passado, e eu passo a ser influenciado psiquicamente, sequestrando a minha alegria daquele momento. Porque aquilo me trouxe tristeza que eu não sei de onde. Não aconteceu isso já com você? Mas pode ser que aquele lugar que você visitou foi um momento de alegria, um momento de felicidade, e que você sente feliz. Então, o sequestro da subjetividade é no sentido negativo. Um outro exemplo, todos vocês, nós que passamos por isso. Você está ouvindo uma música lá da década não sei do quê. Aquela música toca o teu coração. Então, num segundo, o gatilho da memória te traz a história daquela música em que você viveu. Aquele dia eu encontrei meu namorado, aquele dia eu dancei, aquele dia eu briguei, aquele dia não foi bom. Aquela música, quer dizer, aquele gatilho é como se fosse um secretário eficiente para mim, traz na minha memória aquilo que eu passei com aquela música. E aí, o que pode acontecer? Pode dar um sequestro de subjetividade. A tua alegria, onde você está, passa a ser tristeza, porque aquela música te traz ideias de tristeza, de angústia, e sequestra a tua ação. Esse é o chamado gatilho da memória. Muito bem. Existe o chamado autofluxo dentro do eu, o gatilho da memória e o autofluxo. O que é o autofluxo? Quando você está procurando na televisão, um canal, a gente chama de zapear. Fica zapeando, para. Até que você acha um canal e diz, puxa vida, deixa eu assistir isso aqui. Não é isso? Isso aqui eu não quero mais não. Você zapeia e busca outro. A nossa mente, olha o lado psicológico, a nossa mente, ela não dorme. A nossa mente, ela continua viajando quando eu descanso físico, ela continua viajando, ela continua zapeando as janelas da memória, ela continua, digamos, buscando os arquivos, que nem você vai lá no arquivo da escola e vai buscar um arquivo lá de 1900 não sei o quê. Então, a memória continua. E aí, daqui a pouco, ela para, esse zapeamento para num arquivo, numa janela, e você começa a sonhar com aquilo. Começa a sonhar com aquilo, acorda nervoso, porque você contactou com pessoas, que a pessoa diz, não, a pessoa veio me visitar porque morreu. Não, às vezes é um arquivo da memória. Pode até visitar depois, mas não é sempre que isso ocorre. Não podemos generalizar. E aí, então, esse arquivo da memória, ele pode produzir tanto pensamentos bons, pensamentos ruins, que nos animam, que nos dão alegria. Certo? Então, a nossa mente está constantemente em ação. E, num determinado momento, eu paro naquela janelinha, eu paro naquele local. E ali, eu sonho com coisas que ocorreram quando eu tinha 2 anos de idade, lembro coisas
esmiuçar das coisas mínimas. Eu lembro, mas como é que eu lembro? Porque está gravado no teu subconsciente. E aquilo veio à tona. E aquilo eu relembro. Se aquilo foi gravado com alegria, com satisfação, nós ficamos felizes. Mas pode ser que aquilo lá me trouxe tristeza, trouxe angústia. Você lembra de um momento de briga do pai com a mãe, uma discussão? E tudo aquilo que na mente eu penso com emoção elevada fica gravado. Grava mais eficientemente. Coisas que passam e eu não gravo com emoção, não é que desaparece, não vem à tona. Mas aquilo que eu gravei com emoção elevada fica gravado no nosso subconsciente e vem à tona de uma hora para outra, que nada perde. Tudo que eu gravo na mente continua após o desencarne. Diz André Luiz que quando chega no plano espiritual, ele viu o filme da sua vida. Começou a passar a filmagem de tudo que ocorreu. Quer dizer, nada perde, está tudo gravado dentro de nós mesmos. E porque nós, eu vou agora para nós complementarmos, tudo, nós temos, então, o gatilho da memória, o autofluxo e essas janelas da memória. Essas janelas são extraordinárias. Você já ouviu falar que nós temos conexões nervosas. Conexões nervosas. Quer dizer, quando eu penso, repito aquilo lá, forma na minha mente uma conexão nervosa. Quer dizer, vibrações sobre um determinado assunto. É como se você andasse num trilho e de tanto andar, forma um trilho. Então, você forma um trilho na mente que a psicologia chama de conexão nervosa. São células nervosas que formam uma conexão. Então, você tem gravado na sua mente aquela lembrança de 2 anos, está lá gravada. Falta que ela seja acionada. E se aciona, ela vem à tona. Então, nós temos milhares de informações agregadas na nossa mente. Nós temos milhares de informações agregadas no chamado córtex cerebral. As células nervosas, elas, quando elas são integradas ou conectadas, sempre formam redes neurais. É o caso dos nossos sonhos, que eu acabei de dizer. Muitas vezes, você sonha com uma janela, quer dizer, algo que está gravado em você mesmo e vem à tona. Você vê sua mãe falecida, vê seu pai, aí você diz, o espírito me visitou. Nem sempre. Pode ser que você provocou através dessa janela, aí ele pode até vir. Mas tudo é explicado que é o espírito que veio falar com você e tal. Mas são coisas da nossa memória. Então, vejam vocês, no livro que eu escrevo sobre crença, eu trago um capítulo chamado Crenças Limitantes. Quantas crenças nós temos na cabeça que estão dificultando o nosso crescimento hoje? Quantas coisas que nós temos gravado em nós e deixamos de ser a pessoa que nós devemos ser. Deixamos de dar pleno desenvolvimento à luz para a qual nós estamos todos fadados a atingir. Por quê? Porque nós acreditamos. E a sua crença, sendo falsa ou verdadeira, está valendo. Se você crê, porque foi ensinada pelo papai, ou pelo religioso, ou pelo padre, ou pelo pastor, você guarda aquilo ali e acha que é verdade. Só que chega uma vez, em um certo ponto da vida, você diz, mas isso aí não é verdade. Isso não pode ser. Como a crença pode ser mudada, você pode criar outra crença, mudar. O certo é que nós, às vezes, criamos crenças limitantes, que você não é capaz, que você não tem inteligência, que você é burro mesmo. Às vezes o professor diz, é burro, você não vai mesmo desenvolver isso. Quer dizer, isso fica gravado no inconsciente da criança. A criança nem sabe, porque às vezes ela quer fazer uma coisa e não faz, mas porque no subconsciente dela está dizendo que ela é incapaz, que ela não pode chegar lá. Veja bem quantas coisas que nós precisamos analisar como espíritas. Não precisamos aceitar que tudo está marcado, está tudo predestinado. Não está, não. Nós trazemos, sim, ao nascer, certos compromissos, mas nós não viemos para pagar dívida, não. Você não veio aqui na vida para pagar dívida, você veio para crescer, você veio para evoluir. Claro que tudo que nós fizemos, ficando gravado, tem consequências, mas nós temos que lutar para sermos cada vez melhores, cada vez mais positivos, ideias positivas, para que a gente cresça, elimine as ideias negativas de inferioridade. Você não tem alguma coisa de complexo de inferioridade?
que te botaram na cabeça? E às vezes você quer fazer uma coisa, mas eu posso fazer hoje, por que eu não quero fazer? Você fica tímido, fica com medo, porque alguém falou que isso não é para você, isso é para outra pessoa, isso é para o rico, é para fulano de tal. Isso tudo é crença, isso não é verdade. Você tem a força, faça, corra atrás dos seus objetivos, da sua vocação, seja você mesmo, seja feliz, porque assim nós estaremos cumprindo as nossas obrigações no nosso processo reencarnatório. Muito obrigado. Boberg, gratidão, gratidão. Tenho certeza que ficou, alguém, antes de eu terminar, alguém quer falar algo? Alguém tem alguma dúvida? Ficou com algum ponto de interrogação ou tem alguma provocação? Nós estamos com 1 hora, e até passei do limite, eu falei uns 50 minutos, mas, né? Então, se houver alguma coisa. Né? Sim, eu fico assim, eu não li esse livro, eu vou ler, ficou à vontade de ler para aprofundar ainda mais essa questão do nosso desenvolvimento, por favor. O que que você gostaria de perguntar? Então, não, eu fiquei com... Eu já havia falado no começo, né, antes de começarmos a gravar, que provavelmente que com certeza eu iria terminar essa live com aquela vontade imensa de devorar o livro, né, para eu aprofundar um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento do nosso ser, né, e o quão é importante a gente ter essa consciência, né, e do quanto durante a sua fala, foi me remetendo quantos sequestros que eu já não fiz em mim mesma, né? Sim. Eu não tenho sequestro. E quantas vezes eu posso ter ajudado a sequestrar outras pessoas, também, né? Pontos de poder, né? Pontos de sequestro, né? Então, quantas vezes nós nos limitamos, quantas amarras que a gente ainda tem, né? Quantas mordaças, né? Ou quantas mordaças que a gente coloca, quantas amarras que a gente coloca. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E olhar para isso. A vida é uma aprendizagem, né? E nós, como espíritas, que temos a busca da verdade, pesquisar, buscar a história da coisa, estudar psicologia, não é só o livro dos espíritos, não. Kardec não mandou só estudar as obras básicas. Ou nós acompanhamos a ciência, ou o espiritismo vira pó. Kardec diz que nós temos que estudar tudo. Tudo bem visto. Porém, nem tudo me convém. Eu leio aquilo que eu não achar interessante, como diz Paulo, tudo bem visto. Você estuda o que você quiser. Né? Pode estudar outras doutrinas, eu estudei Seixonoe, estudei catolicismo. Também. Quero dizer, então, a estrutura psicológica que eu tenho é de busca em várias outras religiões também. Então, se eu sou espírita, eu também tenho algumas coisas que eu tenho que questionar. Isso faz parte, né? Kardec dizia, lá no livro Obras Póstumas, ele dizia não, diz, pode ir lá, na minha iniciação ao espiritismo. Olha bem, Kardec diz, em minha iniciação do espiritismo, ele diz o seguinte, que nem tudo que os espíritos transmitiram eu aceitei. Porque os espíritos não têm plena sabedoria, não têm plena inteligência, não têm plenitude de ciência. Eles falavam daquilo que sabiam da época dele. Kardec diz isso. Isso evitou que eu complicasse a doutrina espírita. Tudo que falaram, eu colocasse. Então, ele diz, eu trato o espírito como se fosse igual a mim. Estudo, analiso. E ele dizia até que nós tínhamos que ouvir outras mensagens mediúnicas e não aceitar a mensagem mediúnica de um só. E hoje o que só ia acontecer, alguém lá recebeu e diz, não, o espírito transmitiu e pronto. Mas daí é a opinião de um espírito. E Kardec foi sábio nisso aí, que nós temos que realmente buscar, analisar, verificar. Não é questão de
de contrariar. A dúvida é salutar. Nós temos que ter dúvida, sim. Então, porque um cidadão aí diz que recebeu uma mensagem, quantas coisas nós assistimos, até quando ocorreu aquele problema lá no Rio Grande do Sul, da boate. Eu vi uma mensagem de um médium dizendo que era para dizer para os pais ficarem tranquilos, que os filhos já pagaram suas dívidas. Ah, pelo amor de Deus, o que é isso? Os filhos estão pagando dívida porque morreram queimados. Ah, não é isso. Não é assim que nós temos que entender a vida. Nós temos que entender de outra forma. Pode até acontecer com alguns, mas não todos. É muito questionável. A gente precisa analisar, precisa estudar, precisa não transmitir ideias falsas, crenças que a pessoa vai levar para o resto da vida e vai transmitir para os outros. Como você disse, vai ainda sequestrar outros. É complicado, né? É conversa Tá? para mais de horas. Sim. Conversa Então, para mais de horas. se você quiser, ao desligar, nós vamos puxarzinho, entre aspas, nós podemos Sim, bater papo, tá bom? sim, Eu sim. fico à tua vontade. Eu, Gostei, pessoal. nós agradecemos muito e eu já agradeço a todos os presentes. Teve pessoas que avisaram que tinha que sair mais cedo. Tem um comentário aqui da Camila. Primeiro, antes da Cris Mascarenhas, que ela falou que amou, mas ela teve que sair, e deu os parabéns. A Camila, a nossa querida Camila, do NEP, falou: infelizmente eu cheguei mais no final, mas achei interessante a parte sobre os filhos, muita verdade sobre o que o senhor falou, citando Khalil Gibran. Então, são pontos que seria para mais de horas, mas Sim. Mas é para mais de horas, mas eu sugiro que façam um estudo em grupo. Não é porque eu escrevi. Porque o que eu falei é pálido, é muito pouco. Aqui nós vamos encontrar uma série de coisas para refletir. Esse livro é da M, da editora M, vocês conseguirão rapidamente, eles mandam para vocês. é como uma agulha, né? Como uma faísca, né? Que foi acesa. Então, Sim, sim. dentro de nós, né? Então, uma faísca para a gente se atentar a esses sequestros e ter uma vida mais livre, né? Mais saudável, uma vida com Cristo, né? Que acho que é o que todos nós, com o nosso Cristo interior, né? Com o Cristo que existe dentro de nós, né? Que nos move e que Não nos sou guia. eu quem vivo, é o É o Cristo que Cristo vive que em mim, vive em diz o Paulo. Ele não está Paulo. dizendo Jesus de Nazaré, está dizendo o Cristo, a fagulha divina que todos nós somos portadores. Gratidão, gratidão. Obrigado. E já foi feito o convite, meus queridos amigos, para ele. Ele tem livros sobre o os evangelhos gnósticos, agnósticos, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Judas, Evangelho de Tomé, a Fonte que. E o Paulo? Então, Paulo, o Cristo de Paulo, eu tenho vários livros do Boberg, já muitos e muitos, por décadas, que eu já acompanho o trabalho do Boberg. Então, as portas estão abertas e a gente espera. A gente se encontrou nessa caminhada, né? A gente vai juntando corações amigos. Então, Sim. venha mais vezes, por favor. Foi muito bom. Muito Foi obrigado. muito bom. Esteja mais vezes com a gente. E a gente vai reproduzir nos nossos canais, porque muita gente não pôde estar aqui por ser sábado à noite, não ter esse. Já não. A gente tem o compromisso no domingo e nas quartas, né? Então, nem todos puderam estar presentes, mas estão aqui em pensamento e vão assistir. E vai estar disponível para muito mais, para mais fagulhas acenderem no coração. Gratidão. Obrigado. Gratidão. Alguém deseja falar alguma coisa ou podemos encerrar? Então, mais uma vez, gratidão apenas, agradecer, gratidão, gratidão. Boberg. Retornaremos mais vezes. Fica com Jesus, muita paz a todos. Gratidão. Boberg, deixa eu interromper aqui. Já desligou?
Não estou desligando.